Irmãos, tudo bem? Bom dia. Vocês estão vivos aí? Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, por favor. Glória a Deus. E aí, Vina? Tá vivo aí? Tá bom. Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4:4 fala assim, ó. Todos acharam? Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te adorar livre, Pai, em espírito, em verdade. Obrigado pela presença do Senhor tão real em nossos dias, nesse culto. E nós queremos realmente agradecer ao Senhor por isso e também te pedir que o teu Espírito fale conosco, que a gente possa sair daqui fortalecidos no Senhor, cheios, meu Pai, da sua presença e decididos pelo Senhor cada vez mais. Pai, nós agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu passei aqui por esse texto nessa semana e algo aqui me chamou a atenção que eu quero dividir aqui com os irmãos. Quando a gente fala a respeito do Evangelho de Jesus, algumas bases, elas são fundamentais. Não tem como você abrir mão de algumas bases a respeito do Evangelho. Por exemplo, lá no livro de Coríntios, eu anotei aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, não precisa abrir não, se o Pedro conseguir colocar aqui, 1 Coríntios, filho, 15, 14, o apóstolo Paulo vem falar de uma dessas bases, e ele falando ali a respeito para os coríntios, e eles estavam ali, Ju, com dúvida se eles criam ou não na ressurreição. Então, uma base fundamental do Evangelho, Nicole, para nossos dias, e obviamente para qualquer época, é se a ressurreição existe. Então, Paulo falou com eles, em outras palavras, o seguinte: se vocês não creem na ressurreição, não tem Evangelho. Então, por que nós estamos falando de Jesus se a gente não crê na ressurreição? Olha lá, ó. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês também têm é inútil. Então, uma das bases do Evangelho, então, é que Cristo ressuscitou. Então, se a gente não crê de todo o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, já não resta pregação, não resta fé, não tem Evangelho, porque é uma base, a ressurreição de Jesus Cristo. E ali os coríntios, com os ensinamentos que estavam chegando, eles também estavam colocando em xeque ou em dúvida se realmente Cristo ressuscitou. E eles queriam ter a salvação pela fé, mas começaram a não crer ou não acreditar que era possível Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. E baseando nesse princípio da ressurreição, outro princípio também que baseia a nossa fé, é que está aqui em Filipenses capítulo 4 que nós lemos, é que também que esse Jesus Cristo que ressuscitou, ele também voltará. Amém? Então, se a gente lá no fundo não acredita, Nelson, que Jesus vai voltar, a nossa fé é vã. Talvez a gente pense assim, poxa, mas já tem 2000 anos que Jesus, ressuscitou. Então, será que ele vai voltar agora? Quantas vezes a gente fica perguntando, será que está na hora? A gente às vezes escuta uma pregação ou outra. Será que Jesus vai voltar mesmo? E aí?
Será que eu acredito nisso? Então, uma das coisas que apoia a nossa fé, do mesmo jeito que nós colocamos ali em 1 Coríntios, que a ressurreição de Cristo é também, Júlio, a sua volta. É sobre a sua volta. Meus amados, não preciso falar isso, que todo mundo está antenado aí às notícias. Nós estamos vendo aí guerra espalhada no mundo todo. Nós vimos agora aqui ontem, mais precisamente ontem, lá no Oriente Médio, os Estados Unidos entrou, bombardeou lá agora as usinas nucleares, assim disseram, né, do Irã. E nós vamos ver também uma retaliação agora do Irã em Israel, que não pode filmar ali os mísseis que caem em Israel, mas estão caindo muitos mísseis. E provavelmente, né, uma escalada ou não dessa guerra para o mundo todo. Sim ou não? Então, honestamente, eu fico me perguntando se nós, Rodrigo, se nós estamos realmente vivendo, baseando a nossa vida, baseando aí o nosso evangelho, Claudinho, no entendimento ou na urgência, Claudinho, que o Senhor está prestes a vir. Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve para os filipenses aqui, ele começa ali, antes de falar da paz de Deus, que é onde eu vou entrar, ele fala assim no versículo 4, então, a respeito da alegria, mas ele fala assim na parte B do versículo: lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Olha, seu apóstolo Paulo, a gente crê na revelação, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. A gente lembra ali em 1 Coríntios, quando ele falou que não teve ensinamento da parte de nenhum dos apóstolos, mas o próprio Cristo que revelou esse evangelho. E ele vira aqui para essa igreja e fala: olha, é breve que Jesus está voltando, é breve que o Senhor está voltando. Se era breve há 2000 anos atrás, eu imagino quão breve isso é agora. E, queridos, abre comigo aí em Mateus capítulo 24, para a gente basear essa brevidade, não sei se existe essa palavra, mas abre aí, Mateus capítulo 24. Ali no finalzinho do livro de Mateus. Mateus capítulo 24, lá no verso 37, quanto vocês acham? Mateus 24, 37. Eu vou lendo enquanto os irmãos acham, para a gente ganhando tempo. Fala o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem que ocasião o Senhor virá. Entendam, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Queridos, é interessante isso, porque parece que algumas palavras que a gente, algumas pregações, algumas coisas que a gente já viu na palavra de Deus, parece que ela não traz para nós mais um senso de urgência ou um senso de verdade, Lucinho. Quantos já ouviram falar assim, ó, Deus tem um propósito na sua vida? Quantos ouviram muitos pregadores falar isso? Então parece ali, Júlio, que à medida que a gente fala, olha, Ju, Deus tem um propósito na sua vida, aquilo ali vira mais um jargão crentez do que de fato uma verdade, que você pega aquilo como uma verdade, pois está escrito na palavra de Deus. Então uma outra coisa que vai virando, parecendo mais um jargão, e quando acontecer está tudo bem, é a volta de Cristo. A volta de Cristo, como a gente vê aí as coisas acontecendo e parece que Cristo nunca volta, e a gente vê guerra, rumores de guerra. Enquanto eu falo isso, abre lá no livro de Lucas para mim também. Mateus, Marcos, Lucas 21. Então parece que à medida que a gente vai escutando isso e nada vai acontecendo, o nosso coração vai acostumando com essa notícia e nós não vamos dando a urgência que a notícia tem. Eu estava escutando aqui, eu sigo ali algumas pessoas no Twitter e dentre essas eu sigo
uma mulher que mora lá em Jerusalém, eu acho, ou em Tel Aviv, perdão. E uma das coisas que ela falou, eu achei interessante, que é o seguinte, isso é sabido de todo mundo, quando o Irã joga um míssil, Israel, então, ele espera para ver o caminho que o míssil toma ali nos primeiros minutos, e aí ele manda para os cidadãos ali da cidade, como se fosse uma defesa civil, um alerta. Um alerta que está chegando um míssil e é para você correr lá para o, como é que chama? Para o bunker, não é isso? Então, quando então ali o Irã manda ali o míssil, e Israel detecta que aquele míssil vai chegar ali realmente ali no seu território, eles mandam ali um alerta que o celular começa a piscar e para você correr para um bunker. Isso aí também é sabido de todo mundo. E o que está acontecendo? Como a maioria dos mísseis, Rodrigo, não estava atingindo o solo por causa da proteção que tem ali Israel e, enfim, de todas as outras coisas que Israel estava usando, muitas pessoas, então, o David, mesmo alertados que o míssil estava vindo, o que estava acontecendo? Elas não corriam mais para o bunker, para se proteger, que ela fala assim, não, então já lançamos aqui, já aconteceu de mandar aqui não sei quantos mísseis, só caiu um, então não vou nem correr não, porque não vai cair aqui em mim. Então, fazer um paralelo, parece que de tanta gente escutar o alerta que Jesus está voltando, nós agora já não importamos mais, Júlio, não estamos obedecendo ou nos preparando para a vinda de Cristo. Eu não estou aqui querendo fazer, dizendo quem está certo ou não na guerra, eu não tenho nem capacidade intelectual para falar disso, mas eu quero dizer a respeito desse simples exemplo, que como nós estamos sendo alertados pela palavra e muitas vezes nós estamos ficando aqui, não, nada vai acontecer comigo não, porque domingo eu vou na igreja e eu tenho a célula que eu vou e está tudo bem, eu não preciso então recorrer mais ao Jesus que é a minha segurança. Em Lucas 21, que eu pedi para os irmãos abrirem, lá no verso 7, fala o seguinte: então perguntaram, mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, não deixe que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e afirmando que chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou, uma nação guerreará com outra nação, e um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Então, se a gente pegar por esse trecho aqui, já não falta mais nada, nação guerreando contra nação, reinos que são nações ali unificadas, guerreando contra reinos, fome, nós tivemos aqui uma epidemia, morte, terremotos espalhados em lugares que nunca teve, até mesmo no Brasil tem terremoto, coisa que nunca tinha acontecido, fome, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Recentemente agora nós vimos lá a lua se transformando em sangue, chama lua de sangue, aconteceu aqui, deu para ver ali, né? Eu até comentei aqui com os irmãos ali do observatório, aliás, a UFMG levou ali algumas coisas ali para o Mineirão e a gente pôde ver ali o que chama lua de sangue. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Queridos, eu já disse aqui uma outra época também, como nós cristãos, genuínos, cristãos mesmo que ama Jesus, não ama política, não ama partido, não ama Jesus Cristo, como já começou uma perseguição para aqueles que só falam que amam de Jesus. Eu dei um outro exemplo aqui a respeito também dos judeus, simplesmente um cidadão lá, por ser judeu, ele e a namorada foram mortos saindo do museu só porque eram judeus. Não disseram uma palavra, não falaram o que pensam, não foi por nenhum tipo de ideologia, não brigaram porque roubou alguém, não, foram mortos por acreditar em um único Deus, o nosso Senhor. Perseguições
Isso, contudo, será a sua oportunidade de falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo, não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder contra dizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá, e pela perseverança obterão a vida. Então, se a gente continuar aqui, nós vamos ver lá no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. E aí Jesus no 27 fala, então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Sabe, queridos, vamos voltando lá para Filipenses, então, que é o nosso texto base aqui, Filipenses capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4. A parte B desse versículo ali, então, fala o seguinte, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Irmãos, então talvez essa urgência, o êxito que a gente tem, essa relevância que o Senhor está chegando, que o Senhor está vindo, que todos os sinais que antecedem a sua vinda já estão se cumprindo e se reforçam cada vez mais. Talvez nós, como alguns ali de Israel, mesmo alertados pelos sinais, estamos vivendo, vamos dizer assim, de forma tranquila a respeito disso e não mais dando o valor que isso merece. E eu falo isso baseado no estilo de vida que a gente vive hoje. Então nós estamos, você vai ver que a consequência, o próximo passo desse versículo, Paulo escreve dizendo o seguinte, não vivam preocupados com coisa alguma. E talvez essa seja a maior dificuldade, Lucinho, do cristão no dia de hoje e de todos os povos. A gente, Júlio, vive preocupado com tudo que se pensa na vida. A gente preocupa em pagar a conta amanhã, a gente preocupa na criação dos filhos, a gente preocupa se as coisas vão dar certo ou não, a gente preocupa com o futuro, a gente preocupa se nós vamos ter dinheiro para trocar o carro, a gente preocupa se vai chover e a casa tem uma goteira, a gente preocupa com tudo nessa vida, mas menos em nos preparar para a volta de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, abre aí comigo também. Eu acho que é 12 mesmo, me veio isso aqui agora no coração. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, verso 1, fala assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Então, queridos, pela urgência, Nicole, que o Senhor está chegando, por todos os sinais, Bruno, que já aconteceram no mundo, aquilo que o Senhor disse para nós, a gente devia estar correndo essa carreira, com toda a intensidade, uma carreira de santificação, uma carreira de busca pela presença do Senhor, uma carreira de realmente se purificar, de crescer no Senhor. Hebreus 12, 1 fala o seguinte, então, Nelson, duas coisas que a gente tem que abandonar. Primeiro, o pecado que nos assedia. Quantas vezes a gente vai fazendo negócios com o pecado? A gente vai adiando, né, ali o nosso pecado, em resolver o nosso pecado. A gente vai brincando com o pecado como se estivesse brincando, falando, amanhã eu posso resolver isso. A gente vai adiando, por exemplo, liberar um perdão, ou até mesmo nós mesmos nos perdoar, porque fala assim, não, amanhã eu posso fazer isso. A gente vai adiando realmente enfrentar coisas que a gente faz errada, pecados, e a gente fala, não, mas isso aqui é porque se eu não fizer assim, não tem jeito de eu sobreviver. E Hebreus 12, 1 fala isso, para a gente então livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Quantas vezes, irmão, às vezes você pode dizer assim, não, eu estou lutando contra o pecado, muito bem, nessa área eu estou muito bem, mas tem tanta coisa que a gente carrega,
que vai nos tornando morosos no Senhor, vai nos preocupando e vai tomando a nossa mente, vai tomando o nosso coração. E em lugar da gente se consagrar ao Senhor, Júlio, nós vamos cada vez mais se entregando às preocupações dessa vida, sejam elas lícitas ou não. Vocês vão lembrar comigo, o apóstolo Paulo, não precisa abrir não, eu só peguei o versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, 35, ele fala a respeito do casamento. E ele, entendendo essa urgência tão grande da volta de Cristo, ele aconselha que aquele que é solteiro nem se case. Olha o conselho que ele deu. Ele fala assim, gente boa, se você é solteiro, ou se você é mulher solteira, virgem, e você assentou no seu coração que não tem problema você não casar, você toma a melhor decisão. Olha o que ele fala. É isso que está escrito lá. Depois vocês podem ir lá, 1 Coríntios capítulo 7. Agora vocês que estão casados já não tem mais jeito. Segura aí o rojão. Então ele falava assim, se você que não é casado tem isso assentado no seu coração de maneira tranquila, é melhor que você não se case. Mas sabe por que ele fala isso, Claudinho? Para que a pessoa pudesse se consagrar liberadamente. Não é seu caso, já pode casar rápido. Em falar nisso, já pediu a mão da moça já? Ou está enrolando? Porque eu estava pressionando, era como é que é? O Fred. O Fred casou, agora vamos começar com o Claudinho ali, viu, gente, né? Não, está enrolando a moça. Mas eu vou falar com você, a moça é bonita, educada, você não precisa achar que você ajeita trem melhor, que não ajeita não, santo. Está até muito para você. Muito. Passou do ponto, isso aí é oração. Então é o seguinte, esse ano nós vamos dar um jeito de arrumar esse noivado, esse casamento ligeiro. Então ele fala a respeito disso, olha para você ver. Para que tanto o homem quanto a mulher que assentasse isso no seu coração pudesse se consagrar totalmente ao Senhor, porque a vinda do Senhor estava próxima. Irmãos, a pergunta que eu faço é o seguinte, não precisa me responder. Quanto tempo você tem se consagrado ao Senhor? Na sua rotina, no seu pensamento, no seu coração. Quanto tempo você investe na consagração ao Senhor? Quando eu falo consagração, Júlio, parece que nós cristãos temos um defeito. E eu vou ter que tomar cuidado para explicar isso, porque se eu explicar de maneira errada, vocês vão me apedrejar. A gente, então, tem fé em Jesus Cristo, sim ou não? Que a salvação nossa é pela fé, amém? E aí parece, então, que quando a gente alcança essa salvação, então, Ju, que é pela fé, a gente fala assim, já alcancei tudo que eu queria e tá bom demais, e a gente não cresce no Senhor. É como se o Senhor Jesus morreu ali na cruz, né? Ele salva a sua vida, você crê no sacrifício dele ali, David, e aí você aceita aquilo, pega aquela verdade aqui, você para e fica sentado o resto da vida sobre essa verdade. E a Bíblia muitas vezes fala assim, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Sabe, queridos, o Senhor nos chamou para muito mais, para a gente se consagrar, para a gente ser livre do pecado que nos assedia, que nos prendia, para a gente realmente sermos embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo, nós estamos vendo essas guerras aqui, embaixador é mais ou menos o seguinte, o embaixador do Irã ali, ele está lá na Europa, ele fala em nome do governo do Irã, ele tem autoridade lá na Europa para falar em nome do não é presidente, sei lá o que ele é, do líder do Irã. Então, por exemplo, nós somos embaixadores de Cristo, Júlio, então quer dizer que eu e você, nós temos autorização, nós temos autoridade para ligar aqui nessa terra aquilo que Cristo quer que a gente faça. E eu pergunto, você é um embaixador de Cristo aqui? Ou você assentou na sua salvação? Não, já estou salvo, está bom demais. E mal sabe que se você assentou nela, o perigo de você abrir mão dessa salvação é muito grande. Pedro fala assim, mandando a gente crescer no Senhor. Paulo fala também a respeito disso, da gente crescer.
crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não cresce no Senhor, certamente, irmão, pode acreditar, você não vai notar, mas você também está diminuindo. Sem notar, você está diminuindo, se você não busca crescer. Então, quando ele fala aqui a respeito da paz, aqui em Filipenses capítulo 4, ele começa alertando aos filipenses a respeito da volta de Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a respeito das preocupações da vida. Quando Jesus ele conta aquela parábola do semeador, a primeira terra ali caiu e veio logo as aves e comeram ali aquela semente. Vocês lembram dessa parábola? A segunda semente que ele jogou fala que elas cresceram no meio dos espinhos e os espinhos sufocaram a palavra. E ele depois vai falando a respeito desses espinhos, Angélica, a respeito das preocupações que a gente tem na vida, as ambições, as riquezas. E eu acho muito difícil a gente não ser seduzido nos dias atuais pelas riquezas, pela ambição, pela ganância, pela vontade de crescer nesse mundo. Queria que você fizesse uma análise aí no seu coração, se a vontade que você tem de crescer profissionalmente, de crescer como profissional, de crescer financeiramente, se você tem de fato essa mesma vontade dentro de você de crescer com o Senhor Jesus, de se consagrar para o Senhor Jesus, de não querer aceitar pecados que você ainda comete, de querer tirar tudo que te impede para você se consagrar de maneira genuína ao Senhor. Sabe, querido, quando a gente pesa nessa balança a vontade de crescer nesse mundo com a vontade de crescer com Jesus, talvez como ali no reino da Babilônia, talvez a gente pesou na balança e a gente tem se achado em falta. O Senhor é tão longânimo e misericordioso que ainda não nos pesou nessa balança. Como a gente sofre, e eu sofro também, estou falando de mim, não estou falando de vocês não, estou falando de mim. Como eu sofro quando as coisas às vezes não acontecem nos meus negócios. Como eu sofro quando eu não consigo comprar o que eu queria. Como eu sofro que eu tenho que pagar uma conta e tenho que virar o mundo. Como eu sofro. Como dói. Como o meu corpo reage com a ansiedade, com as preocupações. E como eu adio o crescimento no Senhor. O Senhor pode esperar um pouquinho, porque Ele não vai voltar agora, não. Deixa a sirene tocar, tá tudo bem. É só mais um alerta. Um ponto, então, que nós não estamos, assim, que a gente não pode ser pesado nessa balança, então, é a respeito das preocupações do dia a dia. Como, irmãos, a gente preocupa, como eu me preocupo em pagar a conta. Isso é até bom, é melhor você preocupar em pagar a conta do que você dever a conta. Ou melhor até nem fazer a conta. Mas como a gente preocupa com as coisas desse mundo. E como não tem nada para preocupar, a gente ainda preocupa se o nosso time tem que ganhar ou não. Não tem mais nada. Como tem pouca coisa para preocupar, eu ainda torço para um miserável de um time que custa para ganhar. Aí você ainda preocupa mais. Outro dia eu falei com a minha avó, estava tudo bem comigo, para que o Cruzeiro começou a ganhar? Estava tudo ótimo, eu nem preocupava com isso, mas voltei a preocupar. A gente não estava nem preocupado mais com isso, o Cruzeiro já tinha saído da minha página de preocupação, de repente o trem se ganha, virava líder, eu falei, deixa eu preocupar aqui. E deu certo. Tem que ser, né, Claudinho? Sabe, queridos, brincadeira à parte, a gente preocupa com tanta coisa desnecessária que nos impede, então, de consagrar. O que Paulo diz é o seguinte, eu não estou preocupado se você vai casar ou não, você pode casar, ele ainda fala isso, é melhor ser casado do que abrasar, mas uma coisa eu gostaria que todos vocês entendessem, que nada impedissem vocês de se consagrar ao Senhor, porque a volta de Jesus está próxima. Sabe, o próximo passo que a gente vê que está consagrado ao Senhor é realmente sentir essa paz de Deus. E aqui a gente pega em Filipenses, ele falando então desses 3 tópicos aqui. O primeiro, lembrar que o Senhor vai vir em breve, é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente tentar não preocupar, para a gente ver se nós estamos preocupando com as coisas de Deus. Quando eu falo coisa de Deus, um outro erro que tem na igreja, agora eu já comecei a falar, vou terminar. Depois o Lucas corrige. Um outro erro que tem na nossa
na nossa atualidade o Wellington é achar que preocupar com as coisas de Deus é eu vir na igreja todos os dias. Eu vou lá que eu vou participar do trem das mulheres, aí tem um trem do jovem, eu vou participar, aí tem a célula que eu estou participando, aí tem como é que é o trem aqui? O acampamento que eu não vou faltar, aí quarta-feira eu subo no monte, desço no monte, quinta-feira eu largo minha família, aí eu já não me preocupo com nada, eu já fiz o inverso, né? Querido, quando a gente começa a servir a Deus sem ser pelo Espírito Santo, aquilo ali não vale de nada. Sem ser por amor, aquilo ali não vale de nada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, ainda que eu venda tudo que eu tenho, entregue meus bens todos para os pobres, se eu não fizer isso por amor, isso não vale de nada. Então consagrar, querido, é você realmente ter coragem de se colocar diante de Deus, falar, Senhor, essa balança aqui está injusta na minha vida. Essa balança aqui está pesando muito para o lado da pessoal e menos para o lado do Senhor. E aí eu pergunto o seguinte, se realmente, né, a gente volta àquele princípio que o apóstolo Paulo falou. Se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, o nosso evangelho é vão. Se a gente não acredita que ele está voltando, o nosso evangelho é vão. Se a gente fala que acredita, mas não se consagra, o nosso evangelho é vão. É mentiroso. Um outro ponto que ele fala nesse versículo é o seguinte, não vivam preocupados com coisa alguma, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que ele faz. Segundo ponto que eu quero falar a respeito de oração. Uma maneira da gente se consagrar e da gente realmente conhecer o nosso Deus é através da oração. E aqui ele nos dá um ensinamento seguinte, ele fala para a gente orar, pedindo tudo aquilo que a gente precisa, mas também agradecendo tudo aquilo que ele já fez por nós. Quantas vezes a gente só vem diante do Senhor para pedir? Ô Senhor, em nome de Jesus, eu estou precisando vender mais um carro aqui essa semana, mas eu não olho que nesse mês eu já vendi 5 carros. Eu não consigo agradecer pelo que já passou, mas eu só quero pedir. Ô meu Deus, nós estamos precisando disso, estou precisando daquilo outro. Senhor, eu tenho que honrar esse compromisso. Senhor, me ajuda aqui a trabalhar, abre as portas saindo do trabalho, mas a gente não consegue já orar por aquilo que o Senhor já nos deu. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha esposa que o Senhor me deu. Não era bem que eu estava querendo não, mas já está bom. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelo amor que me alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me tirou do império das trevas. Eu estava ali preso nas trevas e me transportou para um reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, tem hora que eu acho que eu não tenho tanta fé não, mas muito obrigado pela fé que eu já alcancei, por aquilo que eu já alcancei, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E a gente tem uma mania de só querer olhar e querer mais e mais e mais e mais e esquece das ações de graça, de agradecer, de colocar diante de Deus tudo aquilo que Ele nos deu. Nós vivemos numa geração que parece um saco sem fundo. A gente sempre quer mais. Eu, pelo menos, sou assim. Vocês não, vocês são mais crente. Sempre quer mais. A gente não tem tempo para orar. A oração que a gente faz é praticamente um pedido de socorro para honrar nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas ambições, por mais justas que sejam. Oração, nós não temos tempo de oração, nós não temos tempo com a palavra do Senhor. Mas a gente não perde um jogo na televisão, principalmente desse mundial que está sendo legal. A gente não perde uma coisa que a gente quer ver, um filme, uma série, um jogo, um programa, e não tem nada de errado nisso. O errado é quando a gente pesa na balança e vê que a balança nossa está pesada demais. Oração. Primeiro ponto, então, para a gente entender a urgência que o Senhor vai vir em breve, as preocupações que a gente vai tomando, vão tomando tempo da gente, vão tomando força, vão tomando o intelecto, vão tomando a nossa energia, as preocupações do dia a dia. Segundo ponto, a gente não se consagra, a gente não ora, a gente não busca, e quando ora é uma petição desenfreada.
Esquece de tudo aquilo que o Senhor já deu, fez, tudo que o Senhor já derramou sobre nós. E por fim ele fala assim, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Querido, quando o Senhor derrama sobre nós uma paz, ela excede todo entendimento, é uma paz irracional, é uma paz, Paulo, que o entendimento nosso não tem como explicar, porque é o seguinte, eu estou no meio de um turbilhão, eu estou cheio de responsabilidade nessa vida, mas eu não me deixo de consagrar, eu não deixo de orar, eu não deixo as preocupações me vencer e vem sobre nós uma paz, que ela excede o entendimento humano. É impossível alguém no meio do caos ter uma paz nos dias de hoje, somente pelo Espírito Santo de Deus, é impossível, a não ser que você seja meio alheio às coisas mesmo, mas é impossível, de tanta pressão de todos os lados, de conta, de família, de filhos, de sonhos, de casamento, de negócio, de emprego, de estudo, é impossível tanta pressão a gente viver em paz, a não ser pelo Espírito de Deus. E o Senhor derrama sobre nós uma paz que excede o entendimento. É mais ou menos o seguinte, meu Deus, como você no meio desse caos consegue ter paz? E essa paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Queridos, se a gente não tiver essa paz de Deus, eu vou ousar dizer que é impossível a gente crescer no Senhor. Ela que vai guardar a nossa mente, ela que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente começa como os Gálatas ali, né? O apóstolo Paulo fala com eles, olha, vocês começaram tão bem pelo Espírito e agora estão querendo aperfeiçoar pela carne. Quantas vezes a gente começa, eu vou viver dessa maneira, Senhor, e de repente a gente quer aperfeiçoar, achando que eu tenho que tocar. Isso tudo é bênção, nós temos que servir ao Senhor com alegria, é um privilégio servir ao Senhor. Mas eu estou falando de algo muito maior, de paz com Deus. Paz com Deus. Paz de saber que você é filho, de saber que você está guardado, de saber que as promessas do Senhor, elas residem, elas estão sobre você. De saber que no meio desse caos de responsabilidade que é a sociedade de hoje, dinâmica, antigamente podia acontecer uma coisa lá do outro lado do mundo, você nem ficava sabendo, então você nem preocupava. Agora que os sinais aconteceram lá, a 5.000 quilômetros daqui, nós estamos vendo sinais aqui no nosso celular. Nessa era da informação, a gente tem informação útil, eu imagino quantas inúteis que a gente tem, que vão nos pressionando, que vão nos dificultando. Essa paz de Deus, que vai exceder todo entendimento, e é a única paz que vai conseguir guardar o meu coração e a minha mente em Jesus Cristo. Amém, querido? Já vou terminar. Feche os seus olhos ali, vamos orar. Na sequência desse versículo, lá embaixo, o apóstolo Paulo fala assim, não que eu digo estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, como se estivesse falando para os dias de hoje. Olha, eu sei viver apertado, mas sei viver também quando eu estou bem. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, seja de estômago cheio ou de estômago vazio, seja com muito ou seja com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a pergunta é o seguinte, quem que tem te fortalecido nos dias de hoje? É claro que somos filhos, é claro que o Senhor derramou sobre nós o amor dele. Mas tudo que ele quer de nós é que a gente se consagre desimpedidamente. Que as preocupações, livre das preocupações desse mundo, dos embaraços, livra do pecado que nos assedia para a gente poder correr a corrida que nos está proposta. Combati esse bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Sabe, queridos, a volta de Jesus está muito mais próxima do que naquela época, e naquela época o apóstolo Paulo já tinha esse senso de urgência. Talvez a sirene toca e muitos estão se casando, festas, estão preocupados com boi, com a junta de boi, quando o Senhor te convidar para ir para o banquete,
Você vai falar: não, Senhor, eu tenho que pagar a prestação do meu carro aqui, eu tenho que trabalhar. Eu tenho, Senhor, que pagar ali a minha casa, eu tenho que trabalhar. Não, Senhor, meu filho agora está preocupado em casamento e nós estamos vivendo isso aqui em casa. Ah, meu Deus, eu é que estou casando, eu preciso preocupar com isso, Senhor, espera aí um pouquinho. E vão ter duas pessoas no campo. Uma irá com ele e a outra vai ficar. Como nos dias de Noé. Veio o dilúvio e ninguém esperava por aquele dilúvio. Como está com seu coração nessa manhã? Como está a sua vida diante de Deus? Será que se consagrar, buscar o Senhor, faz parte da sua rotina? Faz parte da sua vida? Sabe, irmãos, não que a gente tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa a gente pode fazer. Esquecendo daquelas coisas que já se passaram, a gente pode continuar caminhando para esse alvo, para essa vocação, para esse chamado. Não que a gente tenha alcançado a perfeição, não, longe disso, mas a gente pode nessa manhã abrir mão de muita coisa para se consagrar ao Senhor. A gente pode talvez acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, mudar a música que a gente escuta. A gente pode talvez ali investir ali meia hora no meu horário de almoço, eu vou dar uma caminhada para eu poder orar. A gente pode, Senhor, eu vou ler pelo menos 2 páginas por dia, mas ler com todo o meu coração. O Espírito Santo me revela o que tem atrás dessa letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Não por obrigação, mas por amor, por ser um representante, por ser se encontrado fiel. Aquele embaixador ali foi me encontrado fiel. Ele sabia a vontade do Pai, ele sabia a vontade do seu líder. Qual é a vontade de Jesus para nós? Oh Deus, nessa manhã, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê essa graça, Pai. Renove em nós essa graça. O Evangelho do Senhor, meu Pai, ele não é feito de palavras persuasivas ou de convencimento, mas de demonstração de poder. Eu creio, Pai, que para nos livrar das preocupações desse mundo, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como, Pai, a gente tentar por nossas forças, as nossas forças vão acabar, mas somente pelo poder do Espírito Santo. E agora, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor nos encha novamente do seu poder. Encha novamente, Pai, dessa bomba que é o seu poder. Espírito Santo que nos convence do pecado. Espírito Santo que nos convence da justiça. Que o Senhor morreu por nós, não é só para a gente ser salvo, mas que nós somos justiça, nós somos embaixadores, somos sal, somos luz, somos o Senhor nessa terra. Somos a voz do Senhor nesse tempo. A criação, o Senhor, anseia que os filhos do Senhor se revelam. E nos convença também do juízo, Pai, que estamos muito mais próximos. O Senhor está à porta. A Defesa Civil dos Céus tem mandado alertas. Ei, Espírito Santo de Deus, tua palavra diz que o Senhor é o nosso encorajador. Nos encoraje novamente. Coragem, coragem. Sede forte e corajoso. Forte e corajoso dentro de casa para manter uma aliança, para manter um casamento. Forte e corajoso sabendo que posso estar num tempo de dificuldade, mas o Senhor me prometeu que esse tempo vai passar. O choro ele dura uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Eu posso dar um tempo, Senhor, que eu estou buscando coisas do meu trabalho e está tudo bem, desde que eu não esqueça do Senhor. Desde que eu me consagre no Senhor, com o propósito do meu crescimento profissional, com o meu propósito, Senhor, de eu me casar por agora, com o meu propósito, Senhor, de ter filhos. Tudo vem de Ti e é para o Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, eu espero que o Senhor nos meça nessa balança. E nessa balança, Pai, que estamos com um peso tão injusto, através do seu Espírito Santo, agora o Senhor vai nos igualando, meu Pai. Foste pesado na balança e se achaste fiel.
e se achastes fiel, não por sua força, mas pela fé e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, é impossível a gente se encontrar fiel sem a sua presença. Renova em nós, meu Pai, essa disposição de te conhecer, de te buscar. Renova em nós, em meio desse caos, das preocupações da vida, de tanta coisa que nos assola, a gente poder, Pai, virar para o faraó desse tempo e falar: olha, deixa eu ir para o deserto adorar o meu Deus. Vai eu, vai os filhos, vai as esposas e vai tudo que eu tenho para o deserto para a gente adorar o Senhor. Senhor, toma tudo que a gente tem também, nosso intelecto, aquilo que o Senhor já nos deu, fisicamente mesmo. Tudo, meu Pai, é para honrar e glorificar o Seu nome. Encontra em nós hoje, Pai, não pessoas perfeitas. Talvez nessa caminhada aqui as preocupações nos deram uma amarrada, umas travadas na vida. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai passando e arrancando essas cordas, essas correntes que nos travavam. Preocupações, sejam elas lícitas ou não. Vai tirando de nós, meu Pai, esse embaraço do pecado, esse peso do pecado que nos assedia dia após dia. O peso das preocupações. Quebra agora, Espírito Santo, correntes dentro das casas, nas mentes, nos nossos corações, nos liberando a voltar a caminhar. A voltar a caminhar, Pai. Eu sei que logo, logo nós já estaremos correndo para o Senhor. Nós só queremos hoje, Pai, voltar a caminhar, Senhor. Então livra-nos. Livra-nos de todas as cadeias que nos prendem, Senhor. Das dificuldades, Senhor, momentâneas. Não tem nada, mas não tem prisão que segurou o Evangelho do Senhor. Não tem prisão que segura, meu Pai, um espírito renovado, decidido, o Espírito Santo do Senhor em nós. Não tem momento, não tem dificuldade. Renove-se em nós, Senhor. A coragem, a força, a paixão pelo Senhor, a fome, a sede. Oh, Senhor. Assim nós ligamos isso aqui agora, meu Pai, sobre nós, sobre a comunidade Fruto, sobre a nossa vida, sobre esses dias. O poder do Espírito Santo está sobre nós e nos ungiu para a gente completar a nossa carreira. E eu libero essa palavra, Senhor, que aqui estão vidas que vão tocar outras vidas. Vão tocar outras vidas pelo genuíno amor que tem pelo Senhor. Não precisa ter título de pastor, de mestre, mas assim elas são, evangelistas. Falam do Senhor naturalmente, meu Pai. São missionários, Senhor, querem ver esse evangelho sendo pregado em todas as nações. São pastores, pessoas, meu Pai, que não precisam ter título, mas que se preocupam umas com a outra, cuidam, amam, entregam a vida, Pai, aconselham. Pessoas aqui também, Pai, que vão nos ensinar, meu Pai, a Tua palavra, mestres, que não vão deixar, meu Pai, que a doutrina nos agite para um lado e para o outro. Sairão daqui apóstolos, Senhor, profetas, que vão saber ler, meu Pai, esse tempo, liberar palavras, Pai, na vida do Teu povo. Rodeia essas cidades uma vez por dia, no último dia 7 vezes e as muralhas cairão. Parece loucura. Profetas liberam palavras, Senhor, vindas do alto. O Teu Espírito Santo, Senhor, libera aqui dons, libera aqui sobre a Sua igreja, Senhor, um tempo novo. Nos ajude a começar a andar, meu Pai. E tudo isso vai acontecer sobre nós naturalmente. Uma consequência. O Senhor vai acrescentando. Os milagres, eles acompanham os que creem. E o Senhor vai acrescentando a igreja. Porque a igreja é do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então para a gente encerrar? Glória a Deus.